Então, pessoal, fazer mais um vídeo aqui, esse último, quarto e último vídeo, né, dessa vez, como um bônus aqui, só para a gente apresentar os dados que a gente realizou a migração, né, da planilha, né, para demonstrar essa migração aí para vocês de forma completa, né, como a gente mostrou lá a exportação, importação e agora dentro do Integra também. E vou aproveitar aqui nesse vídeo também para passar para vocês algumas observações, algumas dicas com relação ao migrador, tá certo? Ao atual migrador. Beleza? Então eu estou aqui dentro do Integra, tá? Na minha conectada àquela base que a gente fez a exportação e a importação dos dados, tá ok? E aqui eu vou antes vamos fazer a validação até daquele produto mesmo que a gente realizou a alteração, tá? Que ele deu como erro lá da descrição, certo? Que foi a matrícula 900, beleza? Então vamos procurar a matrícula 900 aqui, né? Vou até no F4 aqui também, ele já está mostrando os produtos, né? Vamos procurar a matrícula 900 aqui. E ele trouxe pra gente, beleza? Trouxe os dados aqui pra gente, tá bom, pessoal? É muito importante passar aqui para vocês os dados que vão estar aqui na planilha. Lembra que eu citei sobre os traços, né, a aspa simples no final da referência, do grupo, da marca. Então, se vocês repararem aqui, ó, eles não existem. Tá certo? Ó, a marca está sem o tracinho, o 900 aqui na referência também está sem a aspas simples, né, o traço no final dele. Então, mais uma prova que vocês não precisam de se preocupar com relação a esse traço, tá certo? É sempre importante vocês inserirem esse valor caso vocês não estejam exportando esse dado utilizando o atual migrador. É sempre importante inserir nos campos onde a gente demonstra lá nas planilhas de exemplo, de modelo, né? Para não ter problema. Mas aqui ele migrou o valor de venda, né, o valor de venda mínimo, né, todas essas informações. Aqui ele não trouxe custo, nem compra, nem custo médio, porque nesse caso a gente não teve, né, o valor, né, então ele não realizou a inserção desse dado, tá certo? Aqui a gente pode até pegar algum outro produto como referência, 863, tá certo? 863, certo? A gente também tem ele aqui, né? Dentro, também como vocês podem ver, sem os tracinhos aqui no final do campo de marca, de grupo, de referência, tá certo? Eu quero mostrar só uma questão aqui para vocês, ó, de um produto, igual, por exemplo, esse disjuntor aqui, ó. Disjuntor unipolar C40 Eletromar. Ele tá sem o campo de NCM preenchido, tá vendo? Então, se a gente for lá, 861, na aba de imposto, ele vai estar com um NCM aqui dentro, tá? Que vai ser um NCM padrão. Então, sempre que eu não preencher um campo de NCM, lembra que eu citei no terceiro vídeo que tem algumas informações que a gente faz o preenchimento dela, a gente faz o preenchimento automático para evitar qualquer transtorno futuro aqui, tá certo? Então, cada este produto demonstrado aqui, eu gostaria só de citar essa minha base aqui, ela não tem estoque, tá? Ela não tem estoque dos meus produtos, tá? Não tenho nenhum produto que tá com estoque acima de 0, tá? Aqui, todos estão zerados, tá bom? Mas assim, lembre-se que o estoque ele também é migrado, tá? Então, se por exemplo eu tivesse na minha coluna de estoque ali, né, se eu tivesse produtos que estivessem com valor acima de 0, né, acima de 0, eu poderia vir aqui no meu vendas, manutenção de balanço e procurar a data do dia que eu rodei a importação, né, aqui, nesse caso 27/8/2025, que eu iria encontrar um balanço para me aprovar aqui com o estoque dos meus produtos. Lembrando, pessoal, estoque dos produtos a gente só migra saldo acima de 0, tá certo? Inferior a isso, menor que 0, negativo, né, zerado, a gente não migra, tá certo?
Então, se eu tivesse algum produto que tivesse estoque acima de zero, ele estaria sendo apresentado aqui no meu balanço para que eu pudesse aprovar esse balanço e atualizar o meu estoque e também migrar o estoque dos meus produtos, tá ok? Beleza, dito isso, eu gostaria de passar algumas informações aqui referentes ao atual migrador, tá? Que sempre surgem algumas dúvidas, tá certo, pessoal? O atual migrador, ele veio para trazer essa autonomia, essa melhoria aí para vocês, só que ele, infelizmente, não consegue fazer todas as migrações que o setor de migração faz. Por quê? Às vezes a gente desenvolve uma migração, e na maioria das vezes é assim, a gente desenvolve uma migração específica para o seu cliente pelo fato que ele tem alguma particularidade, certo? Então, por exemplo, Douglas, eu estou com o meu cliente aqui, ele quer migrar cadastro de fornecedor, cadastro de cliente, contas a receber, só que ele trabalha com comissionamento. Ele paga comissão para os vendedores no recebimento. Dá para migrar com o atual migrador isso? Não, infelizmente hoje ainda ele não faz essa migração, tá? Talvez futuramente ele venha a fazer, certo? Mas hoje ele não faz, tá? Então é até muito importante vocês sempre estarem com a última versão do migrador, porque talvez vocês ficam utilizando só as versões atrasadas e vocês não pegam os recursos novos que a gente vai vir a desenvolver, tá certo? Então é muito importante vocês sempre estarem na última versão e se atentarem com o que será migrado. Então, volto a dizer, utilizem a planilha de modelo, a planilha de exemplo, para se embasar para responder para o seu cliente. Olha, nesse caso eu não vou conseguir fazer a sua migração agora, vou ter que fazer a solicitação para o nosso setor, certo? Que nesse caso a gente vai trabalhar aqui de uma outra forma, vai realizar a migração. Bem como, pessoal, também tem casos onde você tem alguma particularidade de algum campo a mais que tem que migrar, de alguma questão. Então, já teve alguns casos que a gente precisou de fazer, teve até dificuldade de desenvolver a migração. Então, o migrador, nesses casos, ele não vai ajudar, não vai conseguir, infelizmente, ajudar vocês, tá certo? Porque ele é um pouco mais limitado com relação a esses recursos, tá? Por mais que a gente deixou ele mais robusto, tá bom? Outra coisa também, o migrador, pessoal, ele não é para fazer migrações dependendo da situação de clientes muito grandes, que contém uma movimentação muito grande, tá certo? Então, assim, isso é para cliente de pequeno e médio porte, né? Então, o meu cliente que não tem particularidades assim no sentido como eu expliquei agora para vocês. Então, nesses casos, façam um contato aqui com a gente, tá? Ou se vocês tiverem alguma dúvida também, façam um contato aqui com a gente que a gente orienta. Olha, dá para fazer pelo atual migrador? Não dá? Abre o chamado aqui com a gente para a gente dar seguimento com a sua migração, beleza? Então, é isso. O migrador, ele está aqui para ajudar vocês, mas tem que ficar atento com relação a essas questões. Isso eu estou citando com relação à migração, tá certo? Mas eu consigo realizar também, pessoal, procedimentos como a junção de base, certo? Eu tenho, por exemplo, se eu tiver um cliente que ele tem a base A e a base B, né, um banco de dados A e um banco de dados B, e eu quero juntar as informações do banco de dados A com o banco de dados B, eu também consigo fazer, né? Lembrando que eu só não vou conseguir realizar a migração das movimentações dos meus clientes, mas os principais cadastros, que cliente, fornecedor, produto, grupo, marca, contas a receber e contas a pagar, que foi demonstrado nos vídeos anteriores, eu consigo muito bem fazer a exportação dos dados na base A e importação desses dados na base B, utilizando aquele procedimento que eu disse para vocês que tem a inserção de dados novos, tá certo? Então consigo também fazer essa junção de base, tá certo? Sempre levando em consideração o que eu disse anteriormente, de clientes de pequeno e médio porte, tá bom? E eu acho que seria somente isso, para a gente fechar, seria somente isso. No mais, claro que tem muita coisa que dá para fazer com o atual migrador, né? Mas a gente, infelizmente, eu não consigo demonstrar tudo aqui para vocês, então isso daqui vai ficar um vídeo muito longo e essa não é a ideia, tá? Mas, como eu disse nos vídeos anteriores, a migração, o setor de migração está aqui para atendê-los vocês da melhor forma. Então, tem alguma dúvida, tem alguma dificuldade na utilização,
não sabe se pode usar ou não o migrador para realizar a migração daquele cliente, faz contato aqui com a gente vai estar aqui pronto para atender vocês e a gente vai realizar a instrução como deve ser e aí vocês vão ter essa noção. Com o tempo vocês vão pegando a dinâmica de utilização dele também e vai ficar cada vez mais fácil, tá bom? De realizar a utilização desse novo serviço aqui da migração, do setor de migração. Tá certo, pessoal? Beleza? Brigadão e vamos ficando por aqui.